Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo à nossa live Olhares e hoje com uma convidada muito especial, a nossa amiga Geisa Luz, que tem o propósito maravilhoso, doenças raras. Falar de doenças raras, eu não tenho como falar de uma outra pessoa sem ser a Geisa Luz. E ela é sensacional, ela tem um trabalho maravilhoso e vocês hoje vão conversar com ela, gente. Que pérola que nós vamos ter nessa live de hoje. Então eu conto com vocês, conto com a sua audiência, convide os seus amigos que a gente vai falar muito sobre doenças raras, nós vamos falar sobre saúde mental e o mais importante, a sua saúde vai se tornar muito melhor. Então seja bem-vinda, Geisa. Denis, que prazer revê-lo, né? Para quem não conhece a minha história do Denis, a gente se conheceu bem no início da minha entrada aqui no LinkedIn. Não sei quando você entrou, Denis, mas eu entrei em 2017, né? 2014. Ah, você estava bem antes de mim, então eu estava assim, bem amadora mesmo, e de repente eu entrei num grupo de paraquedas lá, sem saber de muita coisa sobre LinkedIn, e me deparei com esse cara, esse profissional incrível, sensível, que trata de filmes trazendo mensagens para a nossa vida, né? Mensagens importantíssimas que são necessárias serem colocadas em prática. Então, adoro os posts, as reflexões que ele traz, as indicações de filmes. E eu vim aqui hoje colaborar. Obrigada, Denis, mesmo. E todos que estiverem por aí, um grande abraço. Espero também aprender com vocês. E se tiver alguma pergunta, dúvida, vão deixando aí nos comentários. Deixa aí de onde vocês estão, de qual cidade vocês estão. Ó, já tem pessoas conversar. Que já estão parabenizando vocês, Geisa. Ó, Laís, que legal. Querida, obrigado. Legal. Aí vem também o Joaquim, que está sempre presente com a gente. Ó. Boa noite a todos os participantes dessa magnífica. Com certeza. Olá, Joaquim. Mas, Geisa, para a gente começar, eu preciso saber quem que é a Geisa. Me fala quem é a Geisa. Para as pessoas conhecerem você também. Tá bom. A Geisa, ela nasceu no interior de São Paulo. Os meus pais, eles não tinham nenhuma faculdade, né? Meu pai, até hoje, ele tem 4ª série, né, básica, primária. Ele foi empresário, assim, aquele empresário de antigamente que aprendeu no dia a dia, né? E então eu cresci vendo meu pai nesse meio empreendedor. Então, para mim é muito comum, minha família toda empreende, né? No modo antigo, né, Denis? Não no modo que hoje a gente fala CEO, não sei o que lá, essas coisas não existiam. Então, era na prática mesmo. E a minha mãe, ela, depois dos 50 anos, que ela se formou em biologia e ela fez pós-graduação, estuda todos os dias, é esteticista, então, assim... Mas eu lembro, desde pequena, o meu pai falava para mim para eu ter um diploma, porque era uma coisa que ninguém ia tirar de mim. Ele sempre me forçava, estuda, porque isso é algo seu, tá o teu nome ali, ninguém tira. Então, assim, embora ele tinha um baixo nível, ele tem, né, meu pai tem um baixo nível escolar, mas uma consciência, assim, de mundo, assim, enorme, né? Por isso que o nível escolar não significa nada, né? Quando a gente, às vezes, até aprende mais com algumas pessoas que têm 4ª série, 5ª série, né? Não quer dizer muita coisa. Mas aí, isso ficou uma mensagem muito forte para mim e eu realmente busquei isso, né? Embora, assim, a minha família, meu pai empreendia, estava numa época muito boa na época. Todo mundo que empreendia naquela época, eu lembro, se dava muito bem. Então, nunca faltou nada em casa, nunca tive problemas, assim, de passar fome. Isso não foi um problema que eu me lembro na minha infância. Mas a mensagem que eu precisava estudar. E eu realmente gostava. E aí eu fui buscando, né, os meus interesses e os valores que eram importantes para mim. E eu busquei fazer um curso que eu estivesse próxima das pessoas. Então,
diante as possibilidades, eu escolhi a enfermagem porque eu achei que esse curso poderia me abrir essa oportunidade de estar próximo das pessoas e ajudá-las. Eu não sabia exatamente o que deles, mas eu achava que era esse o caminho. Aí eu comecei a estudar, passei no vestibular na UEM, em Maringá, e comecei a fazer o curso, e ali eu me despertei para esse universo raro que eu falo tanto, que são as doenças raras. Então, a partir daí, eu comecei a estudar e querer ajudar as pessoas com doenças raras, porque eu tive uma experiência com uma amiga que teve um bebezinho com uma doença rara, e aquela experiência me impactou muito, né? Porque eu lembro que a minha amiga, ela não era enfermeira, a gente se encontrou assim, por acaso, num projeto social, numa comunidade, que eu gostava muito desse projeto também, gosto ainda. E nesse projeto, minha responsabilidade era trabalhar com crianças, né? Eu tenho uma facilidade de brincar com as crianças, meus sobrinhos me adoram. E nesse projeto encontrei uma moça que estava desempregada, tinha acabado de chegar em Maringá, e ela se envolveu nesse projeto para passar o tempo, para fazer networking, né? E ela entrou nesse projeto, nem sei como, porque era um projeto universitário, e ficamos muito amigas. E de repente ela me falou: olha, tô grávida, Geisa. Falei: nossa, mas não sabia que você tinha namorado. Ela é solteira. Não, então, eu conheci um cara e fiquei grávida e tal. Legal, a gente fez um chá de bebê pra ela. O bebê nasceu. E os primeiros dias de nascimento do Carlinhos, ela falou que tinha dado um resultado alterado no teste de pezinho para fibrose cística. E aí ela pediu minha ajuda se eu podia, né, trazer informações para ela, porque ela não entendeu direito lá no hospital que falaram para ela. E aí eu fui estudar e vi que realmente era uma doença muito grave, rara, de cuidados intensos. Eu acredito, Denis, que nada na minha vida, assim, na vida das pessoas também, mas cada um tem um jeito de acreditar, né? Nada na minha vida é por acaso, assim, as pessoas que surgem no meu caminho têm algum motivo ali, né? Elas podem passar depois, mas naquele momento foi importante e me despertou para as doenças raras, e eu vi que tinha outros Carlinhos no Brasil que eu poderia ajudar também, né? Outras Osanas também. E aí eu peguei e comecei a estudar. Vi que meus professores de anos de experiência, né, professores assim, estavam 40 anos já na faculdade, quando eu ia falar sobre esse assunto, ninguém respondia nada. E aí ficavam me olhando assim estranho. Falei: gente, será que é um assunto tão fora da realidade? Realmente é ainda. E aí o que eu fiz, né, Denis? Eu peguei, comecei a estudar, buscar profissionais, referência. Eu lembro que eu fui muitas vezes, eu peguei ônibus lá de Maringá, né, lá porque eu tô em São Paulo, no interior de São Paulo agora, mas eu pegava o ônibus, chegava em Curitiba, passava o dia todo no hospital com o médico que me autorizava um estágio, lá no hospital de clínicas, e voltava à noite para Maringá. Aí outra vez eu fazia a mesma coisa, essa bate e volta para Curitiba, de acordo com as possibilidades de aprendizados na prática com associações de pacientes. Uma das associações que me abriu as portas foi a ABRAM, Associação Brasileira de Apoio às Pessoas com Mucopsicose. Então, eu passava lá 1-2 dias ali como estagiária mesmo, né? E eu perguntava, conversava com as famílias, e eu fui aprendendo assim, porque na minha faculdade, que é uma excelente faculdade, né, não tinha, então eu tinha que buscar. Fui na FEP também, em Curitiba, na Fundação Ecumênica de Proteção Excepcional. Na época tinha uma enfermeira lá que me acolheu, assim, porque ela via que eu tinha vontade de aprender. E ela me levou para casa dela, me apresentou para a família dela. Não, é Geisa aqui, quer aprender doenças raras, teste do pezinho. Então eu fui muito bem acolhida, assim, por pessoas muito iluminadas mesmo.
E aí, nessa época, assim, eu fui vendo que poderia ser um caminho que eu poderia seguir, né, na minha carreira profissional, e eu poderia ajudar pessoas e trabalhar com isso. Então, eu fui seguindo para a especialização, depois fiz mestrado, e tudo isso depois da graduação eu me tornei professora, sem eu querer, na verdade, isso aconteceu porque eu me formei, no outro dia fui convidada para ser professora numa faculdade bem interior de São Paulo mesmo. Assim, foi uma experiência muito importante da minha vida também. Sim, foi uma aventura para algumas pessoas, mas para mim não foi, porque eu gosto de desafios, né, Denis? Para mim, eu gosto desse tipo de coisa. Então, eu peguei para o interior, mais interior ainda do Paraná. E aí eu peguei e as oportunidades foram surgindo. Fui fazer o doutorado no Rio Grande do Sul, com a possibilidade de ter uma bolsa no Canadá para um estágio, né, lá com famílias com doenças raras. E a bolsa deu certo. E lá no Canadá eu recebi uma outra bolsa de excelência de estrangeiros estudantes. Aí tive a oportunidade de ficar mais um tempo. Aí as coisas foram acontecendo lá também. Foi incrível. Tive uma orientadora lá, uma equipe toda me ajudando. E eu vi o quanto o pesquisador estudante aqui, o pesquisador aqui no Brasil, ele não é tão valorizado, assim, né? Lá eu fui, assim, tão bem recebida, tão bem... Nossa, eu tenho boas lembranças, assim. E aí, lá me oportunizaram tudo que eu queria, né? Geise, o que você quer fazer aqui? Eu quero conhecer serviços de saúde que trabalham com doença rara, eu quero conhecer famílias, eu quero conhecer associações. E eles me oportunizaram tudo isso. Então, tenho muita gratidão a essa experiência, as pessoas que eu tive apoio lá no Canadá. E eu tive na casa das pessoas lá também, com famílias com doenças raras. Eu vejo que a vivência com doença rara em outro país no Brasil é a mesma. Os sentimentos são de pessoas, né? Só muda a cultura. As pessoas sofrem também. Os pais canadenses também vivenciam sentimentos iguais às famílias brasileiras, né? Mudam as possibilidades que eles têm de recursos, né? De ter uma estrutura melhor, uma tecnologia melhor de cuidado, que acaba trazendo uma melhor qualidade de vida para a criança, para a pessoa com doença rara. Bom, Denis, aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, então agora eu vou voltar para o Brasil e eu quero ter uma experiência diferente na minha vida. Eu quero vivenciar mais perto, né, a realidade das pessoas com doenças raras, agora que eu já tenho essa bagagem toda. Porque eu fiquei muito tempo na academia, refletindo, escrevendo artigos científicos, e eu ficava pensando, mas será que esse artigo todo aqui, escrito de uma forma toda glamourosa, vai chegar para a mãe, para o pai, para as pessoas com doenças raras que estão lá na comunidade, às vezes não tem nem internet, nem computador, nem celular? Aí eu falei, não, acho que para esse público eu quero trabalhar mais diretamente, né? Então eu resolvi me disponibilizar o meu trabalho, o meu tempo para as ONGs, né? Então eu peguei o Google, o Dr. Google, e coloquei lá doenças raras, ações em doenças raras. Achei um rapaz, assim, mandei vários e-mails, e uma das pessoas que me respondeu é o Marcos Teixeira, e ele me respondeu assim, super querido. A gente depois se encontrou em Porto Alegre, e ele me colocou em ligação com diversas ONGs em Porto Alegre, era onde eu estava bem pertinho, e lá as coisas, assim, eu comecei a atuar nas doenças raras de uma outra forma, ajudando as entidades, as famílias na construção de eventos, ações para conscientização, conhecimento para esse público, né? Então, trazer acessibilidade do conhecimento técnico para qualquer pessoa, para que qualquer pessoa entendesse. E aí, desde 2012, depois da minha volta do Canadá, as coisas mudaram por esse lado,
por esse meu desejo, né, que eu tinha de ajudar diretamente as pessoas, a comunidade rara. E aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário e fiquei mais próximo de uma ONG chamada AFAG, na qual até hoje eu sou consultora científica. Essa entidade, ela fica em Campinas, mas atende pacientes de todo o Brasil, diversas doenças raras, doenças graves, cânceres. Mas a gente trabalha em conjunto com mais de 30 associações do Brasil todo. A gente precisa unir, não existe trabalho isolado em doenças raras, porque se queremos conquistar políticas públicas, garantir direitos, né, e trazer a consciência social pública desse assunto, não tem como trabalhar isolado. E a partir daí, cheguei aqui. Cheguei aqui porque em 2017 eu passei por uma situação assim, de desemprego, com todo o meu currículo. Aí eu pensei, poxa, agora e eu, né? Eu ajudei tanto, mas assim, eu também posso ajudar e posso me ajudar. E aí eu falei, bom, preciso saber melhor como acontece esse mundo digital aqui. E aí eu comecei abrindo um blog, né, construí meu blog lá do meu jeito. Aí vim pro LinkedIn, achei difícil, né? É difícil para quem chega mesmo, isso é normal. Mas aí com o networking, né, Denis? Com a ajuda do Denis, da André Greco, do Kleber na época. A gente, assim, hoje tenho gratidão às pessoas que estiveram comigo e estão ainda, né? E aí eu acreditei muito no poder dessa plataforma e comecei a produzir conteúdo. Fui fazendo cursos, pedindo ajuda, né, e cheguei aqui e que bom que deu certo, né, na minha perspectiva deu super certo, está dando certo. E é muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, poder ajudar as pessoas, empresas a se tornarem inclusivas em qualquer contexto, né, de vulnerabilidade, as pessoas com deficiências, as doenças raras. Então, quando a gente tem esse perfil inclusivo, não existe causa para se engajar. A gente se engaja em todas, a gente inclui todo mundo, isso é parte do nosso perfil. E a gente tem o desejo de trazer mais pessoas para essa energia, né, para essa rede do bem, porque esse é o normal, né? Quando você tem empatia, o respeito pelo outro, você inclui, né, naturalmente. Mas a sociedade vai seguindo um caminho aí que ela tende a excluir, né? E então, meu propósito hoje é levar conhecimento, né? Eu falo o propósito de irradiar esperança, que é o próprio conhecimento, onde vai salvar a vida do paciente, por meio de profissionais que têm esse conhecimento, que vai saber acolher, ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e direcionar essa família para profissionais que são qualificados, né? E encaminhar para associações de pacientes que são redes de acolhimento e suporte dessas famílias, porque quem tem uma doença rara, os pais que têm uma doença, né, um filho, eles querem ser reconhecidos na outra família, é uma identidade, isso é normal de todos nós, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer conversar com o outro que tem o mesmo problema para saber como é que é, como evoluiu, quais são as dicas que eu posso ter para ter sucesso assim como ele teve também. Então, nas doenças raras é a mesma coisa, é uma rede de suporte. Então, Denis, esse é meu propósito hoje, que eu venho trabalhando na produção de conteúdo, nas minhas palestras, treinamentos e na minha vida diária. Eu sou professora de um curso de medicina em Maringá, sou orientadora da Liga de Genética Médica de Maringá, atuo como consultora científica também, atuo na diretoria da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, né,
para agregarmos conhecimento na enfermagem como ciência em enfermagem genômica. Então as coisas assim se ampliaram de uma forma gigantesca. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu me envolvo em tudo, daqui a pouco eu não tenho tempo para mim. Mas deu um boom assim na minha vida incrível, eu fico muito feliz, sou muito feliz por isso e apaixonada pelo que eu faço. E eu quero contaminar mais pessoas para o bem, né? Não o Covid-19 contamina aí de uma outra forma. Para trazer um conhecimento seguro e confiável, pessoas que têm essa mesma identidade, né, de acolher realmente esses pacientes com doenças raras e salvarmos vidas juntos, né, com trabalhos como o seu, Denis, e cada um trabalhando da sua forma, na sua área. Todos precisamos de conhecimento, todos podem salvar uma pessoa com doença rara se tiver um conhecimento correto, seguro, para passar para essa pessoa que está precisando muitas vezes, né? Não precisa ser um enfermeiro. Qualquer pessoa que tem esse desejo de ajudar, que tem um interesse, que tem empatia, que queira incluir pessoas, se tornar uma pessoa inclusiva. E a inclusão traz o quê? Uma boa visibilidade profissional, social, né? Hoje é dessa forma que eu vejo a inclusão, porque é raro a inclusão nas empresas, nas escolas, nos momentos de lazer, nos momentos de família. Muitas pessoas com doenças raras são excluídas dentro da família. Então, não tem um diálogo sobre o assunto, porque já viu que criou um atrito, né, um conflito familiar, e esse assunto deixa de ser dialogado porque já se tornou um problema. Então, tem a exclusão dentro da família também. E é isso, Denis. Me delonguei bastante aqui só nessa primeira pergunta. Não delogou nada não. Que pérola que você contou aqui, que história linda, gente. Olha só pra você ver a história dela, tá? Resgatei uma coisa que hoje ela não imaginava que eu ia resgatar. Esse artigo me marcou, sabia, Geisa? Sério? Nossa! Conta um pouquinho dele pra mim, fazendo um favor. Esse artigo tem uma história bem emocionante. Nessa época que eu escrevi esse artigo, você me fez assim reviver uns momentos desse artigo aí.